que é a Santa Ceia e quem pode participar desse bicho de 7 cabeças que se criou, chamado Santa Ceia. Primeiro, que não existe Santa Ceia, existe Ceia dos Santos. Tá? A palavra santa, anterior à palavra ceia, foi criada pelo cristianismo, melhor dizendo, pela Igreja Católica Romana, que vem tentando sacramentar e santificar tudo, porque quando você põe um nomezinho santo, cria-se outro nome chamado medo. Porque é santo, se fizer contrário, gera uma condenação, então gera medo. Vamos usar um texto que já é usado de costume por todos, crentes e não crentes, mas que são coparticipantes da Santa Ceia. É o texto que o apóstolo São Paulo ele nos mostra no primeiro carta que ele escreve aos Coríntios, a partir do capítulo 11 e tal. E aí eu vou usar a partir do versículo 21, bem rapidinho. Olha o que Paulo nos diz. Se importa que haja entre vós diferença, para que tenha a aprovação de Deus e manifeste por meio de vós. E até importa que haja entre vós diferenças, para que tenhas a aprovação de Deus e para que ela se manifeste no meio de vós. Quando vós vos reunis, muitos no lugar, não é para comer a ceia do Senhor. Pois, quando come, cada um se apressa em tomar sua própria ceia, assim um tem fome e o outro se embriaga. Não tendes casas para comer, ou menosprezais a igreja de Deus, e envergonham tudo aquilo. Aí eu vou adiantar para a gente entender. No versículo 23 ele diz assim, pois eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão e tendo dado graça, o partiu e disse, este é o meu corpo, a que entrego por vós, fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo, este é o cálice da nova aliança no meu sangue, fazei isso em memória de mim. Pois todos vós que comerdes este pão e bebeste esse cálice, anunciastes a morte do Senhor até que ele venha. Olha como o texto da ceia aponta para a primeira pergunta do arrebatamento. Pois toda vez que comeste deste pão e bebeste deste cálice, anunciaste a morte de Jesus Cristo até que ele venha. Aí vem agora o problema maior. Pois todas as vezes que comeste deste pão e bebeste deste cálice, vai anunciar a minha volta. Portanto, qualquer que comer o pão e beber o cálice do Senhor indignamente, come e bebe o cálice para sua própria condenação. E é réu e condenado pelo sangue do Senhor. Versículo 28 é o que gera o medo. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, para que depois coma do pão e beba do cálice. Pois o que come e bebe indignamente, come e bebe para sua própria condenação. Olha que parte interessante. Pois examine-se o homem a si mesmo, e depois de você se autoexaminar, você vai dizer, eu estou apto ou eu sou digno de comer do corpo de Cristo na representação do pão e de beber do suco, do sangue de Cristo na representação do suco de uva. O apóstolo São Paulo está deixando notório para a gente aqui, é o quê? Quem precisa se autoavaliar é você. Evangelho é isso. O evangelho vem antagônico do que a gente aprendeu. Hoje em dia as pessoas usam o evangelho para apontar quem está no erro. Mas o evangelho é uma autoanálise de nós mesmos. Todas as vezes que nós lemos a Sagrada Escritura, nós colocamos na nossa frente um espelho onde reflete a nossa própria mediocridade. Todas as vezes que nós abrimos a Bíblia, nós precisamos nos sentir a cada dia inferior a quem nós achamos que nós realmente somos. Eu lembro do apóstolo Paulo quando ele diz assim, olha, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu luto todos os dias para não fazer, este eu faço, não porque eu queira fazer, Albert, mas pelo peso do pecado que opera em mim. Paulo está dizendo, olha, e todos nós somos pecadores por natureza.
Não existe bom e ruim no Evangelho. E a Santa Ceia é nada mais, nada menos que um momento de autorreflexão de quem nós somos, do que nós estamos fazendo. Aí vem a pergunta, me perdoe os entregadores de Bíblia de igreja, ou me perdoe vocês que acham que tem a santidade no estômago, ou me perdoe vocês que acham que conhecem da palavra. Quais são os dois elementos simples usados na Santa Ceia? Eu vou usar a Santa Ceia, que é o nome, universal. É o pão, que representa o corpo, e o suco, que representa o sangue. Olha para mim, você que tem essa dúvida. O que representa o corpo de Cristo? O que representa, qual é a simbologia do pão, que é o corpo de Cristo? É nós dizendo para Cristo, no momento do sacramento ali da ceia, é dizendo, olha, Jesus, a minha carne é fraca, a minha matéria é errônea, eu sou pecador, mas através do seu corpo, que é santo, que foi repartido por nós, eu suplico que o seu corpo, em representação, fortaleça o meu, porque eu preciso da força, eu preciso ser sustentado por ti, que é a rocha. E qual é a representação e a simbologia significativa do suco? O sangue de Cristo. Para que serve o sangue de Cristo? Eu vou falar, Albert, vou pedir para você fazer isso bem pertinho da câmera e vou pedir para você se aproximar o mais rápido possível. O sangue de Cristo só tem uma função: remissão de pecado. O sangue de Cristo só tem uma função, vou repetir: remissão de pecado, purificação de pecado. Desde antes do Éden, é o sangue de Cristo que perdoa pecado. A Bíblia nos conta que Adão, quando ele comete a desobediência, ele agora, por ter visibilidade da sua nudez, agora ele começa a ter vergonha. A história diz que ele pega a folha de uma figueira e tapa as suas regiões genitais. Eva, por sua vez, faz a mesma coisa, por vergonha. Aí é lindo, Albert, quando Deus, como todo dia ele descia no Éden para andar e conversar com Adão, Deus fala assim: Adão, cadê você, meu filho? Adão, achando que Deus não estava enxergando ele. É o que nós fazemos muito, porque nós achamos que Deus ele precisa da nossa força para nos enxergar. E a Bíblia diz que os olhos do Senhor são como tochas de fogo, que está em todos os lugares ao mesmo tempo. Davi diz: Senhor, para onde irei eu, se o Senhor está comigo em todos os lugares? Se eu subir ao mais alto monte, lá estarás comigo. Se eu descer até o vale, lá também estarás. Se eu descer as partes mais profundas da terra e a pedra de uma montanha me cobrir, lá também estarás comigo. Como fugirei eu da tua presença? E agora a Bíblia nos conta que Deus, percebendo que Adão tinha pecado, sabendo que Adão estava com vergonha do pecado, olha o que Deus manda Adão fazer, Albert. Manda Adão pegar um cordeiro, a tipologia da representação de Cristo lá na cruz, e diz: Adão, sacrifica o cordeiro e com a pele do cordeiro você se cobre. É Deus dizendo: olha, para perdoar pecado, só o sangue do cordeiro. Sacrifica o cordeiro. E depois que você for perdoado pelo sangue, purificado pelo sangue, pega a pele e agora faz uma roupa para você e para sua esposa. Então, o derramamento de sangue desde antes de Cristo sempre veio para redimir pecado. Na antiga aliança, todos os anos, o sumo sacerdote entrava no lugar santíssimo, no lugar santo dos santos, onde ali ele sacrificava o cordeiro e pedia perdão pelo pecado dele e da nação. O sangue perdoa. Quando nós vemos agora, entramos na nova aliança, no Novo Testamento, Jesus ele vem na representação do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E quando ele vem na representação do Cordeiro de Deus, ele está dizendo: olha, eu como Cordeiro de Deus, vou ser sacrificado por vós, vou derramar o meu sangue por vós, para que vocês não precisem mais sacrificar um cordeiro todo ano. Isso é lindo demais. Ele está dizendo: olha, vocês não vão precisar mais de um sacerdote homem.
Eu me arrepio quando eu falo isso, porque é verdadeiro. Vocês não vão precisar mais de um homem, não vão depender de um pastor, de um apóstolo, de um bispo, de um papa. Não vai precisar mais. Vocês agora têm livre acesso ao Pai. E agora Jesus, ele vem e se sacrifica com morte de cruz, e a Bíblia é clara em dizer que ele derramou a última gota de sangue para nos perdoar. Olha que lindo. O apóstolo São Pedro, em uma das suas cartas, ele dizia assim: por acaso vós, ei crentes, negligenciam que nós fomos batizados em Cristo na sua morte? Jesus Cristo na cruz, eu vou falar uma coisa aqui, isso é corte. Jesus Cristo, ele na cruz, ele fez algo interessante. Sabe o que ele faz, Albert? Jesus Cristo na cruz, ele mostra que ele é o único ser do universo que está nos 3 tempos ao mesmo tempo. Jesus, ele está no passado, no presente e no futuro agora. Eu vou melhorar. Jesus, ele está nos 3 tempos agora. Jesus Cristo na cruz, ele pega o pecado de Adão, chama para si. Jesus Cristo na cruz pega o pecado da criança que estava nascendo naquele mesmo momento para si. E ele pega o pecado da última criança que vai nascer antes do fim do mundo. Ele abraça a eternidade para cima dele, a ponto dele ser imundo, ele se tornar imundo, e derrama o seu sangue. Isso é muito forte. E agora a Santa Ceia vem para repetir o que Cristo fez. Olha o que o meu Jesus, ele faz na Santa Ceia. Antes da morte, ele reúne os discípulos, e entre os discípulos estava Judas, que fica meio mundo aí criticando Judas, sem saber qual é realmente a história de Judas. E ele diz assim: olha, vocês vão fazer a ceia todas as vezes que se reunir em memória de mim, até que eu volte, até que eu retorne. E o engraçado é que na mesa da ceia estava o traidor, mas o propósito de Jesus estava maior do que o traidor da mesa. Na mesa estava quem iria trair Jesus, mas Jesus estava tão focado no propósito que os percalços do processo não podiam atrapalhar ele. Olha que pérola! Nós precisamos estar focado no propósito. O processo ele vai cuidar. Judas, sentado na mesa, ele continuou falando de forma natural. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós vamos precisar sentar com o inimigo na mesa, comer com o inimigo na mesa, abraçar o inimigo da mesa, porque o inimigo é uma peça fundamental para nós chegarmos ao propósito. Nós precisamos entender que até os inimigos vai nos ajudar a chegar no propósito. Quando nós ficamos quebrando cabeça porque fulano falou mal, porque fulano criticou, porque fulano não gostou, porque fulano virou bico, porque fulano tá achando ruim. Ei, fulano não é o propósito, fulano só é uma forma e mecanismo de nós chegarmos ao propósito. E aí agora Jesus olha para todo mundo e fala assim: olha, na mesa aqui um de vós é o traidor. Olha que coisa interessante. Um de vós é o diabo. Olha para mim, ó. Quem pode tomar Santa Ceia, preste atenção. Um de vós é o diabo. Ele não falou um de vós vai ser usado, vai ser habitado, vai ser tomado, vai ser tocado. Não, um de vós é o diabo. Aí um dos discípulos pergunta: Senhor, quem é o traidor? Quem é o diabo? Ô Jesus, daqui da nossa mesa, quem é que vai te trair? Jesus fala assim: ó, aquele que eu der a ceia na boca. Aquele que eu servi é o traidor. Eu sei que ele é o traidor, mas eu sei que ele faz parte de um propósito maior. Então eu vou tratar ele como eu trato todo mundo. O amigo está falando mal de você, você sabe que ele fala mal de você, mas você trata ele como você trata todo mundo. O funcionário, você sabe que é a pedra no sapato, mas você trata ele como trata todo mundo. Porque eu aprendi uma coisa, Albert: o mal por si só se destrói. E não existe nada em oculto que não venha a ser revelado. Aí vem agora a pergunta: Jesus, ele dá ceia na boca do diabo. E se o pão é a força do corpo, e se o suco, que é o sangue, perdoa pecado, como, Albert, o pecador vai ser fortalecido pelo corpo e purificado pelo sangue se o pecador é impossibilitado pela igreja de participar da Santa Ceia? Quem são os pastores ortogados por Deus,
ou por alguma divindade que eu acho que na mente deles existe, alguma divindade superior à divindade de Deus, Albert, que o cara olha pra você e diz assim, olha, você não é digno de tomar Santa Ceia, não. Não, eu vi você agora há pouco sentado na roda ali dos carinhas, pegando um baba, todo mundo xingando, e você no meio dos escarnecedores, não pode tomar Santa Ceia, não. Não, rapaz, eu vi você passar de bermuda, não pode tomar Santa Ceia, não. Ô, cara, você entrou na igreja ontem, sua mulher nem crente é, seu esposo nem crente é, ou melhor, nem casado você é. Não pode tomar ceia, não. A religiosidade, ela tem afastado quem quer se aproximar. E a minha Bíblia diz que quem não ajunta, espalha. Recado para você, a Santa Ceia ela é tão sua como do seu pastor. A Santa Ceia foi ortogada ao seu pastor para ser destinada ao povo. E Jesus conta uma parábola, deixa eu pescar aqui. Jesus ele conta uma parábola no Evangelho escrito por São Lucas, capítulo 14, verso 15. Conta a parábola de um rei que fez um grande banquete, uma grande ceia. Por que o que é ceia? Ceia é nada mais, nada menos que a última refeição da noite. É a ceia. Por que foi destinado como ceia aqui? Porque foi a hora onde já ia todo mundo dormir, Jesus reuniu todo mundo e fez a ceia. A ceia de Natal é feita o quê? Meio-dia? A ceia. A igreja, para colocar uma santificação, ela colocou esse nomezinho aqui, Santa. Mas, na verdade, é ceia do Senhor. Em Lucas capítulo 14, verso 15, diz que um rei, ele preparou uma ceia, um grande banquete, e mandou convite para alta corte, empresários, vou parafrasear, empresários, latifundiários, donos de grandes fazendas, os milionários. E o seu senhor, o seu servo sai para mandar os recados, e quando ele volta, Albert, a resposta que ele recebeu foi que eles não tinham como ir, não, porque estavam todos ocupados, encontraram ocupações mais importantes do que sentar na ceia. O grande senhor se revoltou com aquilo e mandou agora ele ir nos becos, nas vielas, nos leprosários, nos prostíbulos, nas bocas de fumo, na orla de Salvador. Ele mandou ir em todos os lugares onde a escória da sociedade, para alguns, está. E vou dizer para vocês de novo isso aqui. O mesmo sangue que foi derramado pela vida do pastorzão da sua igreja foi derramado pela vida do traficante que está na boca de fumo. O mesmo sangue que foi derramado há 2000 anos atrás por minha vida foi derramado pela vida do alcoólatra que está nesse momento jogado na rua. O mesmo sangue que foi derramado por você, minha santa, que anda com a saia até o calcanhar, linda e impecável, foi derramado pelas jovens que estão também na orla de Salvador, vendendo o corpo, porque o sangue foi derramado por todos. Então sai desse pedestal, desce desse palco que você acha que está, porque o amor de Cristo, ele atende a todos, ele é estendido para todos. A diferença é que alguns aceitam e outros não. E agora, Albert, quando ele manda chamar essa escória da sociedade, a escória da sociedade não está preocupado com o que vai fazer, abraça, entra na casa do Senhor e participa da ceia. É por isso que o meu Jesus, ele disse assim, ó, eu vim para os doentes. O médico serve para quem? Para os doentes, não para os sãos, porque os sãos não precisam de nada. E a minha geração é uma geração que se acha e se julga não precisar de nada. E nós vivemos uma época de pessoas doentes por dentro, escondidas por dentro. Com a capa de santidade, com a capa de auto-idolatria. Mas por dentro são sepulcros caiados. Jesus, ele nos chamou de sepulcros caiados. O que é o sepulcro caiado? É aquele túmulo de mármore no cemitério que você entra, aquela coisa mais linda do mundo, que o cara vai todo dia lá, dá um polimento, põe rosas novas, limpas, cheiroso, mas dentro tem a mesma imundícia que qualquer outro sepulcro. É bonito por fora, é lindo por fora, fala bonito por fora, louva bonito por fora, prega bonito por fora, tem cara de crente, tem aparência de crente, anda como crente, tem título de crente, mas por dentro é mais miserável do que qualquer outro. Nós somos talvez a única Bíblia que alguém está lendo. Nós podemos estar sendo o pior
o melhor testemunho de Cristo na terra, Albert. Porque tem gente que se aperfeiçoa e vive de acordo com o que vê em nós cristãos. É impossível você colocar uma luz ou uma candeia ou uma lanterna debaixo da cama e ninguém perceber ela, porque ela vai criar claridade. Somos os cristãos. Nós precisamos chegar e gerar luz. E quando eu falo cristão, não falo meia dúzia de congregantes, não. Eu falo cristão que crê em Cristo, que vive Cristo. O sal, ele precisa estar no alimento, mas ele não pode aparecer, porque senão a comida fica salgada, e ele não pode desaparecer, porque senão a comida fica sem gosto. O sal, Albert, é por isso que Jesus nos compara com o sal da terra. Nós temos que estar no ponto. Então a Santa Ceia, ela foi feita para quem precisa ser perdoado. Se você precisa ser perdoado, participe da ceia. Agora sim, para os pastores não me esculhambarem, não vir no meu direct sapecar como normalmente vocês fazem, eu não estou aqui dizendo que quem anda no erro tem que tomar Santa Ceia, não. Só estou dizendo que você, pastorzão, não tem o direito de impedir que ninguém tome a Santa Ceia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Depois disso, você vai saber se você é digno ou se você não é. Valeu?